É engraçado como as coisas começam. Elas começam com uma ideia. E essa ideia vira sonho. E quando tu acreditas nesse sonho, e tu lutas por ele, tu tens a atitude, aconteça o que acontecer, acredite, ele vai se realizar. E o que eu tenho para falar para vocês hoje sobre a palavra é justamente isso, das coisas que vocês podem trazer à existência, aquilo que pode se realizar na tua vida. Vivendo a prosperidade de Deus. Quem aqui é próspero? Quem aqui quer ser próspero? Ok. Geralmente as pessoas, a grande maioria, confundem prosperidade com dinheiro. Não. Dinheiro faz parte da prosperidade. É bom ter dinheiro. Por favor, eu peço que vocês coloquem amor nas minhas palavras em alguns momentos para não se escandalizarem. Como, por exemplo, eu gosto de dinheiro. Mas eu gosto muito de dinheiro. Mas eu não sou servo do dinheiro. Já fui. Não mais. Esse é um dos salmos mais conhecidos no planeta. Até quem não é cristão conhece. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a versão da NVI, uma das mais conhecidas. Mas no hebraico, porque nós temos que dividir a Bíblia no Velho Testamento no hebraico e no Novo Testamento no grego. E o melhor de tudo, hoje está fácil tu procurares um dicionário online de grego, de hebraico e em outras línguas, e vai te ajudar bastante, porque nas traduções, depois da Septuaginta, muita coisa se perdeu. As traduções, elas ficaram mais de conformidade do que fiel ao original. E nós precisamos entender isso. E no hebraico, o original está escrito: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Na primeira versão, os autores, os tradutores pelo menos, que trouxeram a Bíblia para nós, eles te dão a entender que Deus está à tua disposição para fazer realizar os teus desejos. Bom, isso pode até acontecer realmente, se os teus projetos, os teus sonhos estiverem alinhados com o de Deus. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer e nós vamos falar disso. Mas, quando tu entendes que de nada tu vais sentir falta, significa o quê? Que tu tens tudo que é preciso, tudo que é necessário. Por isso tu não vai sentir falta. Mas nós só temos isso quando nós temos a verdade, quando nós temos Deus dentro de nós. Quando nós conhecemos a Jesus, que nós conhecemos a verdade e a verdade liberta, Jesus faz parte da nossa vida, Ele está aqui dentro de nós. Nós vamos falar um pouco hoje de física quântica, porque eu tenho entendido, e assim eu tenho convencido muita gente, de que a Bíblia é comprovada cientificamente. E eu vou trazer matérias para vocês, eu não trouxe os slides, mas depois quem quiser fique à vontade para me pedir, de Oxford, de Cambridge, de Harvard, falando sobre isso, física quântica, e comprovações da Bíblia. Prosperidade. A prosperidade vem do latim prosperitate, refere-se à qualidade ou estado de próspero, que, por sua vez, significa ditoso, feliz, venturoso, transbordante. Agora, veio um cara lá de Fortaleza para cá, para chegar para esse povo de Quixeramobim, e perguntar o que é prosperidade. E se tu queres ser próspero,
Por que tu achas que Deus quer, e eu te garanto isso, eu posso provar, Deus quer te fazer próspero? Deus quer te fazer próspero porque o processo de Deus passa por nós. Não é que Deus precise, mas é que Ele quer ver a redenção da humanidade. Então, se nós conseguirmos entender que nós temos que nos sujeitar a Deus, conforme a vontade dEle, a prosperidade dEle passa por nós. Nós precisamos entender que há um propósito para cada um de nós. Alguns, é bem verdade, menores, outros maiores, outros muito maiores ainda. Mas para cada um que está sentado aqui, acredite, vocês não estão aqui por acaso, não existe por acaso no mundo espiritual, não existe coincidência espiritual. Se tu estás aqui hoje, foi porque Jesus te trouxe aqui. Talvez alguém até acredite, não, eu fui porque eu estava afim, não queria ficar em casa. Mas eu engano isso, é um embuste. Tu estás aqui porque Jesus queria que tu estivesse aqui. Isso é fato. Se tu entendes que tu estás aqui pela vontade de Deus, e se tu entendes que tu queres, e quem é próspero, que eu acredito realmente, que hajam pessoas prósperas aqui, mas nada está tão bom que não possa melhorar. E tem uma reflexão sobre isso, de melhorar. Quando nós melhoramos em algum aspecto, isso é um mal do ser humano, acreditem, nós temos a mania de nos conformarmos com aquilo. E o que acontece? Nós caímos numa zona de conforto. Ah, já está bom. Exemplo, comprei um carro melhor, está legal, consegui um emprego melhor, abri uma empresa, está me dando retorno legal, estou bem, estou viajando, estou curtindo, estou estudando, legal. Mas acreditem, esse é o problema. Porque quando nós nos conformamos com o bom, nós deixamos de ver o ótimo. E Jesus não quer te dar o bom, Ele quer te dar o ótimo. Porque Jesus quer te dar plenitude. Tudo aquilo que é pleno está além do que tu possas imaginar. Ele nos fala que os sonhos dele são maiores do que os nossos, para nós mesmos. Nós só temos que acreditar e botarmos em prática. Quem aqui tem sonhos? Quem tem sonhos? Legal. Quem acredita que querer é poder? Quem não acredita que querer é poder? Ok. Realmente, querer não é poder. Se tu acreditavas nisso, joga esse teu entendimento fora. Isso é um mito. Querer nunca foi poder. Por exemplo, se eu pudesse escolher, eu sou uma pessoa plena, eu sou uma pessoa feliz. Mas, mesmo assim, eu já queria estar com Jesus. Estou aqui. Eu queria, em alguns momentos, dar um time no meu trabalho e, de repente, viajar para o exterior. Muito. Mas não acontece assim. Não basta querer. Tem que querer e tem que agir. O segredo é agir, o segredo é ter atitude. Quando tu tens a atitude correta, tu vais atrás dos teus sonhos, e os teus sonhos estão aliados com o sonho de Deus, acredite, vai acontecer. Mas não há dúvida quanto a isso. Porque o amor ao dinheiro é um grande mal para a humanidade, ou dependendo da tradução, mas significa exatamente isso. Mas por que nesse momento eu tirei para falar da parte do dinheiro? Vocês sabiam que na Bíblia fala mais de 5.000 vezes sobre dinheiro?
Alguém sabia? Não? Mais de 5.000 vezes. Vocês sabem que a Bíblia fala exponencialmente mais em dinheiro do que em salvação? Podem contar, acreditem, é mais fácil através do Google dar certo. É mais rápido. Parem para imaginar, por que tu achas que Deus, que inspirou a palavra, vai falar mais de 5.000 vezes em dinheiro e muito menos em salvação? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Eu estava nesse versículo aí, eu vivi esse versículo. Eu fui escravo do dinheiro. O dinheiro era meu senhor. Na mesma carta, Timóteo, dando continuidade, ele nos diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Não parece um paradoxo isso, uma contradição? De repente, mais acima, Timóteo fala que dinheiro é um grande mal. E de repente, ele vem dizendo aqui que é uma bênção. No passado, antes de eu conhecer a verdade, eu trabalhava uma média de 16 horas por dia. Mas trabalhava porque eu gostava. Eu tenho esse vício ainda. Eu sou workaholic, sou viciado em trabalho. Me controlo mais porque isso já me trouxe consequências de saúde. E vivia para ganhar dinheiro. E eu acreditava que com dinheiro eu ia ser feliz. Ledo engano. Eu tive bastante dinheiro e não fui feliz. Machuquei muitas pessoas e não fui feliz. Maltratei muitas pessoas, sabem por quê? Porque quando eu via a quantidade de dinheiro que eu produzia, eu achava que eu era alguma coisa. Eu achava que eu era o cara. Com 20 e poucos anos, milionário, 3.123 funcionários de carteira assinada, ao meu comando em 9 estados do Brasil. Eu sou o cara. Eu posso tudo. Eu tinha comandante na minha folha de pagamento, não vou citar nomes, oficiais, deputados, juízes, na minha folha de pagamento. Eu era o cara. Autoridades na minha folha, na folha de pagamento de um garoto, de 20 e poucos anos. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O princípio da queda é o orgulho. E o orgulho, quando ele começa a tomar um volume, ele te leva à soberba. Eu cheguei nesse nível. E caí. Mas eu caí de uma forma tão pesada, tão forte, que o cara que estava comprando um avião, do dia para a noite, não tinha dinheiro para comprar um pão, um carioquinha. Não tinha dinheiro. Eu fugia com o carro, porque já estava com busca e apreensão, o último que havia sobrado, para não pegarem o carro, porque eu precisava trabalhar. Eu vivia uma vida infernal. Por quê? Porque eu era um cara orgulhoso, tinha soberba, eu me achava superior às outras pessoas. E realmente, o dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, se eu não tivesse perdido tudo, e quando eu falo eu e minha família, porque da mesma maneira que eu os levei, eu desci com eles também. Eu
trouxe traumas para os meus filhos. Meus filhos precisaram de tratamento, por minha culpa. Minha esposa precisou de tratamento, por minha culpa. Eu precisei de tratamento. Eu tive mais de 20 quedas de depressão e síndrome do pânico. Mais de 20. E eu perdi a vontade de viver. Eu não tinha mais vontade de viver, porque eu só acreditava que a felicidade estava no dinheiro. E eu não tinha mais o dinheiro. Qual era o gosto da vida? E tu sabes o que é incrível? Pouco antes disso tudo acontecer, eu parei num posto de gasolina. Só uma coisa: a palavra que eu ia dar, a grande parte dela não tem nada a ver com o caminho que eu tomei, viu? Acreditem, não é por minha vontade. Eu orei, pedi a Deus, comecei a digitar a palavra. Falei, não, Deus, é essa palavra, é essa palavra. E de repente aqui tomou um outro rumo. Mas vamos lá. E aí tinha um cara que eu trabalhava para ele, trabalhava porque eu gostava de estar nas festas e tirava onda. E aí era o cara que mandava na segurança lá em Belém do Pará, na região norte. Só que esse cara caiu também. E acontece, sabe o que aconteceu com ele? Ele virou crente, evangélico, igual a nós que estamos aqui. E uma vez eu fui abastecer num posto, meu filho tinha 10 anos de idade. Eu desci o vidro do carro, ele veio me abordar. Eu falo, mexicano, e aí, tudo bem, cara? Ele, Fernando, o Senhor falou no meu coração, tenho algo para te dizer. O cara era grande pra caraca, assim. Aí eu, fala, mexicano, o que é? Deus tem um propósito na tua vida. Aí só comigo, vai me pedir dinheiro. Era a minha ideia, é crente, vai me pedir dinheiro. Deus me revelou que Ele tem grandes coisas para a tua vida. Tem algo que eu possa fazer por ti, mexicano? Não, meu irmão, era só isso que eu precisava te dizer. Tem certeza? Tenho. Peguei, fechei o vidro, terminei de abastecer o carro. Aí meu filho falou, pai, quem é esse doido? É um fracassado, filho. Virou crente. Olha só, é isso que dá, e vem apurrinhar os outros. 1 ano depois disso veio a minha queda. Era junho de 2011. Eu estava perdendo tudo já, mas o perdendo tudo ainda sobrava muito. Aliás, eu estava perdendo muito, mas ainda sobrava muito, mesmo assim. Não estava perdendo. E eu não viajava com a minha família há uns 10 anos. E de repente, a minha esposa estava no guarda-roupa, nós estávamos no 14º andar do apartamento, e falou assim, arruma tuas coisas e vai para Recife. Amor, tu queres ir para Recife? Por quê? Falaste para mim agora, arruma tuas coisas e vai para Recife? Eu falei? Claro, tu falaste isso. Não, não falei. Aí continuou no guarda-roupa. Pega tuas coisas, te arruma e vai para Recife. Sim, amor, tu queres ou não ir para Recife? Por que estás perguntando isso? Acabaste de dizer de novo, tu está ficando doido? Me deixou no quarto e foi embora. E aí eu pego, me debruço na janela e falou novamente, só que compassadamente. Pega tuas coisas e vai para Recife. Eu, caraca, o que é isso? E de repente eu fui tomado por uma vontade de ir para Recife. Botei todo mundo, não, ninguém vai de avião, vamos de carro. Botei todo mundo no carro, foi todo mundo para Recife. Só que eu não sabia que eu tinha problema de pressão alta, até então, e vários outros problemas de saúde que depois eu vim detectar. E quando eu cheguei em Recife, o amigo e irmão que me recebeu, era evangélico já, eu não sabia que ele havia se convertido. E ele falou, Fernandão, eu vou passar de faixa, eu vou me graduar, eu queria que tu fosse lá. Eu falei, pô, cara, não estou legal, eu estava tendo uma síndrome de pânico naquele momento. Eu achando que eu ia morrer, eu respirava, o ar não entrava, eu desesperado, eu tentando disfarçar para ele, está tudo bem. Eu queria correr. E eu não sei porquê, quer dizer, hoje eu sei, eu resolvi ir com ele. Entrei no carro, fui com ele, e ele é atleta de jiu-jitsu, e foi a graduação dele, o dojo dele, era dentro da Igreja Batista, no Jardim Recife.
Participei da graduação dele, legal, recebeu a faixa, e ao final veio um jovem, bem jovem, um garoto. Eu digo isso porque eu tenho 49 anos e na época eu tinha 40 anos. E ele começou a falar de Jesus de uma forma que nunca na minha vida eu tinha ouvido falar. Porque todas as vezes que eu ouvia falar de Jesus, tinha um crente de terno, embaixo do sol de meio-dia, com uma caixa de som, apontando o dedo para a minha cara, dizendo que eu ia para o inferno. Eu queria partir para cima do cara. Quem é esse cara para dizer que eu vou para o inferno, esse retardado? Me desculpe as expressões, mas eu estou tentando traduzir da melhor forma o que aconteceu. E foi fato, foi dessa forma. E eu tinha raiva de crente, porque era tudo fanático, arrogante, porque chega com ti e pergunta: você já conhece a Deus? É óbvio que eu conheço a Deus, todo mundo conhece a Deus. E eu nunca tinha ouvido ninguém falar de Jesus com amor, nunca. Aí o Júnior: quem é aquele garoto? Você gostou? Não, quem é? É o meu pastor. Cara, mas não tem problema de falar assim? Não. Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira, minha esposa se preparando, nós íamos para o shopping gastar, né? E ela falou: olha, amor, vamos, estamos prontos. Aí o Júnior chega comigo e fala: irmão, queria te pedir um favor. E eu disse para ele: mas nós estamos de saída. Não, mas é a favor de irmão. Vai lá. Vamos na igreja. Falei: tu está ficando doido, cara. Pô, eu atravessei lá, vim do norte, vim aqui. Fui lá na igreja ontem contigo. Vou sair agora para curtir. E tu está me chamando para ir para a igreja em plena quarta-feira. Pô, cara, não tira onda comigo, fala sério. Por favor, estou te pedindo. Só vou te pedir uma vez, eu não te peço mais nada. Tu promete que não me vem com essa história de igreja mais? Prometo. Realmente, ele não precisou vir mais. Eu fui para a igreja com ele. Era um local do tamanho dessa área aí, uma coisa bem pequena. Não, a igreja era maior, mas o salão que estava aberto era pequeno. E aí veio esse garoto, a igreja vazia praticamente, eu, minha esposa, meus 2 filhos, a família do meu irmão. O cara, pastor, de algum jeito ele botou a perna, botou a viola em cima e começou a cantar, de uma forma tão doce, e começou a falar de Deus de uma forma tão amável. E no final ele perguntou: alguém quer aceitar a Jesus? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu abri os olhos, eu estava lá na frente com o braço esticado. E eu olhei para o meu filho, com 2011, 12, 13 anos, eu acho, com o braço esticado. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu não tivesse chegado no fundo do poço, eu não teria aceitado Jesus na minha vida. Mas o que eu quero dizer com isso? Que tu não precisa chegar no fundo do poço. Tu não precisas disso. Tu tens pessoas aqui nesse local, ou até em outra igreja que seja, que está aqui para orar por ti, para te auxiliar, para te falar do amor de Jesus, para te treinar, para te capacitar, seja qual for o teu propósito. Tu não precisa chegar no fundo do poço. Eu cheguei. E quer saber de uma coisa? Eu dou glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu nunca tinha conhecido a felicidade de verdade. Eu achava que eu conhecia. Eu queria um carro, eu comprava. Eu queria uma outra coisa, eu comprava. Depois de 3 dias, perdi a graça. E eu não me sentia mais feliz. Mas depois que eu conheci Jesus... deixa eu dizer uma coisa para vocês, as coisas pioraram. Depois que eu aceitei Jesus, as coisas não melhoraram. As coisas pioraram. Eu fui pegando lapada. Meu casamento destruído. Mas pessoas se juntaram a nós, nos ensinaram o que era um casamento, o que era Jesus num casamento, o que era viver um propósito. E essas pessoas, esses filhos de Deus, nos ajudaram. E nós estamos aqui. Deixa eu dizer outra coisa para vocês.
A zona de deserto na minha vida e na vida da minha família acabou. O deserto passou. Até preso eu fui. Eu não cometi nenhum crime, mas eu fui preso. Eu poderia ter mentido para o delegado quando ele me fez a pergunta, mas eu não poderia mentir. Eu sou evangélico, eu sou cristão. E porque eu não menti, eu fui preso. Passei 6 dias atrás das grades. Mas eu não entendia por que eu estava atrás das grades. Falei, Jesus, eu te aceitei. O que eu estou fazendo aqui? E aí, eu olhei aquelas pessoas ali na hora, me perdoem, mas foi o que eu pensei. Esses caras vão acabar comigo aqui. Eu vou para cima, mas não vou conseguir me garantir com todos eles. Vou apanhar e vou morrer. Pensei em tirar minha vida. Nesse momento, quando eu pensei em tirar a vida, levanta um cara lá do fundo, vem na minha direção e começa a louvar a Deus. E naquele momento, eu sabia que aquela vontade de tirar a vida não era minha. Tinha algo errado. E nós começamos a louvar juntos. Em 6 dias, 2 entregaram a vida a Jesus e 3 reconciliaram. Mas ainda não terminou. Aí quando isso aconteceu, eu falei, Jesus, está aí. Agora eu sei por que tu me trouxestes aqui. Cumpriu, eu quero ir embora. E ele falou, não, tu precisas converter a mim, o Jonas. O Jonas era um garoto de 19 anos que já tinha matado 3. Eu falei, pai, eu não vou conseguir converter esse cara, ele tem ódio de pastor. Ele pegou um pastor estuprando uma garota atrás da igreja. Ele tem ódio de pastor. Fala de mim para ele. Eu já falei. Eu comecei a chorar, eu caí em prantos, porque eu não me via com condições, mesmo sabendo que era Deus. Alguns minutos depois de eu cair em prantos, alguém foi me visitar. Era um amigo, irmão, já veio aqui, o nome dele é Cid Guerreiro. Falou, Fernandão, o que tu está fazendo aqui? Vamos embora. Eu falei, não, Cid, Deus não vai me tirar daqui. Como assim não vai te tirar? Ele falou que eu preciso converter um garoto assim. Expliquei, falei para ele que era o garoto. Quem é o garoto? Me mostra. Aquele ali em cima. É porque na cela havia umas camas de concreto. Eu dormia no chão porque não tinha espaço. Era muito pequeno, era menor do que esse púlpito, tinha mais de 20 dentro. E aí, ele falou não. Aí veio o carcereiro, ele se despediu de mim, veio o carcereiro, levou o Jonas. Isso foi numa quinta-feira. Minha família veio me visitar, eu decepcionado, não vou sair, vou virar o final de semana. Chega a sexta-feira. O Jonas voltou, obviamente, para trás das grades, né? Quando chega na sexta-feira, um cliente meu, o Cid, minha esposa, pegaram um excelente, excepcional advogado, porque não era, do que aconteceu não era para eu ter saído, nem sob fiança. E o carcereiro, né, que era o policial, abriu a grade e falou, o senhor pode sair. Aí eu olhei, eu falei assim, o Cid veio junto, eu falei, Cid, eu não posso sair. Como assim você não pode sair? Cara, eu te falei, Deus falou comigo, Jonas não se converteu. Está ficando doido, Fernando? Ontem eu falei de Jesus, ele aceitou. O Jonas aceitou Jesus? Ontem mesmo. E eu saí, fui-me embora. E aquilo que parecia ser improvável, quando eu não dei conta, que eu expressei a Deus, que eu não me sentia capaz, mesmo sabendo que era apesar de mim, Ele mandou uma outra pessoa, aquela outra pessoa foi lá, falou as mesmas coisas que eu poderia ter falado, mas não estava em condições, e mesmo assim Deus teve misericórdia de mim, e eu saí.
Passando isso daí, eu voltei muitas vezes lá evangelizando os presos, levando a palavra, tentando trazer um conforto, em hipótese alguma trazendo julgamentos sobre eles, que não me interessava o motivo pela qual eles estavam ali, não me interessava, mas me interessava as almas que poderiam se converter. Fui muitas vezes lá depois, mas as coisas foram tomando outro rumo, enfim. E Deus pegou um cara como eu e a minha família, que eu passei por mais de 20 tipos de religiões, de budista, Seichanoye, católico, enfim, tudo eu estudei e segui, fui. Mas só me encontrei de verdade através do Evangelho de Jesus. Eu tenho com a minha esposa 25 anos de casado, nós vamos fazer agora, 27 de namoro. Nós viemos para Fortaleza para desfazer o casamento. Por quê? Porque ela sabia que eu tinha capacidade de fazer dinheiro e eu fazia dinheiro. Então, é fácil. Tu chega lá, tu faz dinheiro, o caracol pega a sua parte e se separa. Fechado. Não foi nada disso que aconteceu, é óbvio, né? Nosso casamento foi restaurado. Nós vivemos um casamento maravilhoso. As brigas, elas só acontecem, mas acreditem, a nível de intelecto, de discussões de ideias, nada mais do que isso. E, pela misericórdia de Deus, essa experiência, nós podemos passar para vários casais, porque o que nós temos que entender? Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que foi provação em nossas vidas, nos serve para capacitar, para trazer alívio para outras pessoas. Deus nos eleva de tal maneira, transformando as nossas dores em aprendizado, em bênçãos, para que aquilo não nos aflinja mais e que nós possamos levar alívio aos outros. Meus irmãos, mais coisas aconteceram, eu não teria o tempo, virando o dia para amanhã, para contar tanto testemunho, dar tanto testemunho do que Deus fez e ainda continua fazendo nas nossas vidas. Mas o mais importante que eu tenho para te dizer é que tudo, hoje, o que eu peço a Deus, Ele me dá. Põe amor nas minhas palavras. Eu garanto para vocês que não é com arrogância que eu falo isso. Muito pelo contrário, é com temor. Porque eu quero dizer para vocês que tudo que vocês desejarem estiver alinhado com a vontade de Deus, Ele vai te dar. Se tu desejas, exemplo, um veículo, e aquele veículo for apenas para satisfazer as tuas necessidades, ou, de repente, para ajudar a família, levar pessoas que às vezes não têm como chegar em alguns lugares, pode ter certeza que se teu propósito for esse, o carro já é teu. A casa já é tua, a faculdade, seja o que for. Tudo que eu tenho pedido a Deus, Ele tem me dado. Das coisas mais bobas, às coisas mais grandiosas. A maioria das pessoas está aprisionada por um espírito de limitação. Elas acham que nunca vão conquistar coisa alguma. Acham que Deus abençoa apenas algumas pessoas. Isso é mentira do diabo. E tudo que ele quer fazer é te limitar. Quanto tempo ainda tenho? Dá tempo. Deixa eu dizer uma coisa. Deus, em João 10:10, Deus diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas ele veio para que tu tenhas vida e vida em abundância. Deus não veio para te dar uma vida medíocre, uma vida mediana, que medíocre quer dizer mediana, quer dizer bom. É isso que eu quero que vocês entendam. Se eu conseguir deixar pelo menos esse entendimento para vocês hoje, de que vocês não devem ficar no bom, vocês devem perseguir o ótimo, eu cumpri com o meu propósito hoje aqui. Todos nós temos traumas.
Todos nós. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, sofremos rejeições. Todos. Acreditem. Eu posso provar isso. Como eu não tenho tempo, se depois alguém, quem não acredita, podemos falar após o culto. Só que essa rejeição, ela se embute no teu subconsciente, e aquele trauma, aquela ferida, e às vezes gatilho mental, vai ser uma crença limitante na tua vida. Vai ser uma crença que vai te impedir de chegar em lugares mais longe, de conquistar mais coisas, o teu futuro, conseguir destravar possibilidades. Eu cansei de ver, porque eu tive isso. Meu pai era um cara hiper inteligente, era um cara altamente culto, e que eu me inspirei muito nele. Eu amo meu pai já partiu. Eu sou eternamente grato por ele. Mas ele me dizia que eu era idiota, me dizia que eu era estúpido, mesmo que eu não fosse, porque eu sabia que eu não era. Hoje eu sei, na época eu acreditei nisso. Dizia que eu era estúpido, que eu não ia ser ninguém na vida. Ele dizia que eu não ia ser ninguém na vida. E ele dizia assim: tu não vai ser ninguém. Tu não vai ser ninguém na vida, e tu é filho de uma negra. Eu sou pardo. Eu sou filho de um pai de pais europeus e de uma mãe de pais africanos. Eu sou pardo. Eu sou literalmente pardo. E ele dizia isso para mim: tu é filho de uma negra, tu não vai chegar em lugar nenhum. Eu tenho 2 formações, uma terceira que eu não concluí. Eu tenho 5 especializações. Até pouco tempo atrás, pelo menos, eu falava 2 línguas. Já representei o conselho, já com o governador, com o prefeito, tivemos reuniões. Olha, eu ainda não sou ninguém, mas para um cara que acreditou que não ia ser ninguém, eu acho que em algum lugar eu cheguei. E eu estou aqui hoje, pela graça de Deus. Esse aqui é o trabalho mais sublime que um ser humano pode ter. É a oportunidade de falar de Deus, da palavra dEle. Eu acreditei naquilo por muitos anos, achei que eu não ia ser ninguém, achei que eu não ia a lugar algum. Mas Deus sempre colocou pessoas no meu caminho, desde criança, para me dizer que em algum lugar eu ia chegar. Isso sempre me dava força. Em algum momento da tua vida, essa rejeição te trouxe uma limitação. Quando tu entendes que não há limitação na tua vida, e a palavra de Deus fala isso, quando tu pega as tuas crenças limitantes e reconstrói a tua mente, como é que reconstrói? Pela renovação da tua mente. A palavra de Deus diz isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é metanoia, traduzido do grego. É dar uma volta de 360 graus, é fazer uma conversão. Tudo aquilo que tu acreditas é. Jesus falou: se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e deres ordem para esse monte, atira-te à água ou ao mar, dependendo da tradução, ele vai se atirar. Jesus era mentiroso? Não. Não era. Exatamente esses estudos dessas principais faculdades, universidades do planeta, eles provaram que através da emissão, posso falar para alguns de fótons, para outros eu vou falar de energia, da emissão de energia, a emissão de energia se moldava conforme a observação da pessoa, ou seja, aquilo que a pessoa, da maneira que a pessoa observava, tomava uma forma, a forma de energia. Mas quando eles não observavam, eles viam apenas o resultado, era uma outra forma que estava lá. Então eles chegaram ao entendimento que a forma daquela energia acontecia de acordo ao entendimento de quem assistia, ou seja, conforme a crença. Se nós transformarmos a nossa crença conforme o Evangelho e acreditarmos que somos filhos de Deus, tivemos um louvor maravilhoso com uma ministração, de que somos livres. Se nós cremos que verdadeiramente somos livres, nós seremos livres. Nós não precisamos ser perfeitos para sermos livres. Ninguém aqui vai ser perfeito. Eu canso de pegar pessoas que eu vejo que têm potencial
para ir mais além, a pessoa diz, eu não estou preparado, vou dar um tempo, não quero ir agora. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, isso é mentira. Nós nunca vamos estar preparados como nós queremos. Mas Deus não nos quer com essa preparação. A preparação, o aperfeiçoamento, ele vai acontecendo na caminhada. É no dia a dia, de graça em graça, de glória em glória. Se tu entenderes que tu podes ir mais além, pelo simples fato de tu seres um filho de Deus e botares isso em prática, acredite, o céu é o limite. Quem aqui é servo de Deus? Só tem isso de servo de Deus? Crença limitante. Vocês que se acharam servos de Deus, crença limitante, é isso que eu estou dizendo. Em João 15,15, nos diz, não vos chamareis mais de servos, e sim de filhos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu disse tudo a vocês o que o meu pai me mostrou. Nós somos filhos, nós não somos servos. Um servo não é digno da herança de Deus, mas o filho é. Deus nos chamou de filhos, não de servos. E como a irmã falou aqui, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. O céu é o limite na vida de cada um de vocês. Acredite, creiam, ponham as suas dificuldades aos pés da cruz, ajoelhem-se no seu quarto, entreguem ou no discipulado. Para quem não acredita no discipulado, o discipulado é bíblico. Confessai os seus pecados a Deus para ser desperdoados e aos homens para serem curados. Discipulado é bíblico. Mateus 28:19 diz, ide por todas as nações e fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse, ide fazei convertidos, me perdoem, esquentadores de cadeira, não, discípulos, irmãos, filhos, são o que todos vocês são. A graça, a bênção, está aqui em vocês, vocês só precisam tomar posse. A palavra de Deus nos garante que todas as bênçãos, todas, não há nada fora de todas, já estão liberadas nas regiões celestiais. Se tudo aquilo que nós ligarmos na terra estará ligado no céu, o que falta para nós? Ligarmos na terra. E como é que nós ligamos? A palavra tem poder de vida e de morte. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, primeiro ele disse, tirem a pedra, porque a atitude tem que ser a nossa. Esse foi o maior exemplo dessa passagem. E depois com as palavras, Lázaro ressuscitou. O mundo foi construído com as palavras. Haja luz, haja o firmamento, com a palavra. Nós somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança do Criador. Tu não és um derrotado. Se tu achas de alguma maneira que tu fores rejeitado, Deus não te rejeita. Deus te ama. Ele morreu por ti, morreu por cada um de nós, para que nós saíssemos das trevas para a salvação. Deus te ama. Se tu tens algum problema de depressão, não cai nessa. É mentira do diabo, que quer te puxar para baixo, não quer que tu realize os teus sonhos, porque de alguma forma tu vai prejudicá-lo. Porque quando uma alma se salva, ele perde. Então é isso que eu queria passar para vocês. Realmente, não tem nada a ver com o resto, não precisa continuar. Me perdoem, mas é que quando ele começa, tu não consegues parar. E eu declaro sobre a vida de cada um de vocês, que não vai haver limites.
Eu declaro na vida de cada um de vocês que tudo aquilo que era problema vai se tornar solução, que tudo aquilo que parecia difícil vai esclarecer e vocês vão poder tomar as melhores atitudes. Eu declaro que os teus sonhos são possíveis de ser realizados. Eu declaro que tu vais ter uma vida plena e uma vida em abundância. Eu declaro que tu vais poder derramar da tua alegria, da tua plenitude na vida de outros, e tu vais viver isso e vai deixar isso para outros, em nome de Jesus.